Salve galera, bem-vindo ao nosso último episódio da primeira temporada do Pod Crew. E eu tô muito feliz em receber esse cara que é meu amigo, meu irmão, meu discipulador, meu líder, Breno Jarrapa. E aí, meu lindo, tudo bem? Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. Eu acredito que vai ser um momento muito legal, muito interessante, onde a gente vai compartilhar algumas coisas e também aprender aqui também com o Gustavão. Tamo junto, meu irmão. Obrigado pelo convite. Vamos nessa, vamos nessa. O cara é acostumado com podcast, viu? É o meu primeiro podcast, o dele é o 100º. Cara, o meu já tá com alguns anos que, na realidade, acho que faz alguns anos mesmo que eu não participo de um podcast. Mas eu gosto muito, né, de compartilhar em podcast. E vai ser muito legal, principalmente pro meu irmão aí, Gustavo Brandão. Vamos Tamo nessa. junto, irmão. Vamos nessa. BJ, seguinte, a gente sempre quer começar do princípio, né? Eu sei que a tua história de vida é uma história muito inspiradora, né? Você veio de um lugar improvável e se transformou o que você é hoje, né? E tudo que você representa. Mas eu quero entender sobre essa sua raiz, né? De onde é que veio o Breno? Como o Breno se encontrou com o empreendedorismo? Conta pra gente um pouquinho da tua trajetória pra gente. Eu conheço muito, mas eu sei que tem coisas que eu posso aprender ainda, mas principalmente pra quem tá ouvindo a gente conhecer quem é o Breno Japa. Show de bola. Na realidade, o Breno, né, que antes era conhecido como Breno Japa, antes de 2020, é, sempre foi um moleque muito sonhador. Acredito que muitos de vocês, né, têm essa característica de sonhar, e principalmente, né, a pessoa que vem ali da periferia, né, sonha muito com ser jogador de futebol, ser famoso e tal. E eu acredito que nesse tempo, né, onde eu me encontrei no empreendedorismo, foi muito mais uma queda, né, ali naquele ramo, né, naquilo, né, que é específico, que é o empreendedorismo. Porque eu não tinha perspectiva de ser empreendedor, não tinha perspectiva de fazer faculdade. Na realidade, eu sempre fui um moleque muito energético. Sempre gostei de amizade, sempre gostei de rolê, sempre fui dado assim, mas eu nunca tive um sonho, né, naquela época. E aí eu fui muito inspirado pela minha mãe, na realidade. Então eu comecei assim por influência da minha mãe. A minha mãe era barbeira, ela só cortava cabelo de homem. E eu sempre via ela e eu, poxa, por que não ser barbeiro, né? Por que não cortar cabelo? E aí surgiu a necessidade de, eh, de empreender, de entrar na área. E aí muitas coisas aconteceram, né? Eu perdi meu irmão, né? E logo em seguida eu perdi meu pai. E no que eu perdi essas duas pessoas muito importantes da minha vida, eu falei assim, poxa, eu tenho que fazer alguma coisa para que eu possa crescer, que eu possa sair daqui desse ambiente onde eu possa prosperar, onde eu possa dar um futuro melhor para minha mãe, né? Até mesmo para minha irmã e hoje a minha família, né? Então, assim, foi mais, né? O início do Breno foi muito mais por eh, por uma perca, digamos assim, né? E essa perca foi muito dolorida para mim. O termo era uma grande referência pra ti, né? Tipo, você se inspirava muito nele e tal. Aí quando veio esse baque da perda dele, as coisas ficaram um pouco difíceis, né, Sim, pra ti. sim, na realidade, quando eu perdi o meu irmão, porque ele era o meu melhor amigo de fato, né? Onde eu saía com ele. E como a gente não tinha muita sabedoria, né, muita experiência de vida, até mesmo pessoas que de fato pudessem ajudar a gente na nossa vida mesmo como pessoa, né, como ali um profissional até, não tinha referências. E aí a minha única referência era ele. E só que a gente vivia muitas coisas do mundo, né? Tipo, a gente bebia, saía, né?
a nossa vivência era mais nesse sentido, né? Eu não tinha outras experiências, né? Como a gente tem muito, né? A gente tem muito a ideia de quê? De prosperar, de crescer, de fazer a empresa dar certo. Naquela época não, naquela época era mulher, né? Bebida. Chegou até, a gente chegou, né? Principalmente, cheguei até a usar drogas, né? Então foi um contexto muito conturbado, né? E quando eu perdi ele, foi aí que foi o grande start da minha vida, na realidade, né? Eu comecei a perceber que todas as coisas não faziam sentido. Aquilo que a gente vivia antes não fazia mais sentido, né? Eu vi um vazio muito grande relacionado a essas coisas, né? Então, poxa, e aí desde esse dia eu fiquei me perguntando sobre tudo. Sabe aquela criança quando você ela tá ali na fase de descoberta e ela pergunta sobre tudo, né? O que é isso aqui? Para que é? Né? O que é? Então eu tive muito isso, né? Depois da morte do meu irmão. Cara, por que que eu tenho que ser assim? Mas por que que eu preciso beber? Mas por que que eu preciso ficar com várias meninas? Mas por que? Então foi essa série de perguntas que me fizeram estar onde eu estou hoje, né? Foi esse start, na realidade. Legal, massa demais. Porque realmente a gente tem duas escolhas, né? Se a gente. Tu poderia muito bem se afundar muito mais nisso, Sim, sim. né? Tem até uma história, né? Que o pai cria dois filhos da mesma forma e um escolheu. Enfim, o pai deles faleceu e um se afogou nas drogas e o outro usou aquilo como motivação para ajudar a família. A Totalmente. mesma criação, a mesma coisa e teve escolhas diferentes. Então, isso foi um ponto de inflexão na tua vida, né? Sobre essa virada de chave, de se perguntar, de se questionar, de realmente buscar uma resposta, um porquê aquilo tinha acontecido, né? E acredito que foi aí que foi o teu encontro com Deus, não foi Sim, isso? exatamente. Isso foi uma parte muito importante da minha vida, porque quando eu tive essas duas percas na realidade, né? Primeiro foi meu irmão, que ele faleceu em 2016, e logo em seguida a saída do meu pai. E cara, No caso do teu pai, foi a isso, separação. a separação, Isso. exatamente. E- A perda foi da presença diária do teu exatamente, pai. foi uma perca, né? Porque quando, pô, a sua referência sai ali de casa, meio que te abandona, né? Uhum. Não que, assim, eu veja isso como um abandono, mas que Sim. naquele momento, né, eu enxerguei isso como um abandono. Hoje eu entendo, né? Muito bem, né? E aquilo foi intensificado porque tinha perdido o seu irmão. Exatamente. Aquilo intensificou muito. E assim, a gente tinha muitos problemas, né, dentro de casa. E é interessante, né, o que você falou, que em relação a essa analogia do pai, né, e dos filhos, que eu tinha de tudo para não viver o que eu tô vivendo hoje. Na realidade, eu tinha tudo para ser alguém que talvez estava afogado nas drogas, nas bebidas. Por quê? Porque eu sempre tive esse complexo de inferioridade, né? Mesmo com meu irmão, mesmo com a minha família ali, estruturada ali dentro, né? Presente, né? Então, era da minha pessoa ser essa pessoa que tinha muita travas, né? Me sentia muito solitário, né? E por isso, em um momento da minha vida, eu comecei a viver revoltado, porque eu entendi que as coisas não davam certo para mim, que ninguém gostava de mim, né? Porque eu tinha muitas características de ser muito eu, né? Muito dado, eu ia e falava, conversava e passava dos limites, né? Então eu não tinha esse bom senso né, de cativar as pessoas. Eu era muito eu mesmo, né? Uhum. E aí isso trouxe algumas feridas, né? Como uma delas a questão dessa rejeição, do complexo de inferioridade. E eu tive um start, né? Antes mesmo do meu irmão falecer, eu tive um start que, poxa, eu não vou mais me vitimizar. Eu era muito vítima, muito, muito vítima. Então, é, quando vai fazer uns cortes, para onde é que a gente fala? Pode falar pra cá. Não, mas assim, quando é, eu entendi que quanto mais a gente se vitimiza, mais a gente fica preso em uma ideia, né, em um formato de vida, de vivência, que você parece que as coisas só dão mais errado. A partir do momento que você traz algo de bom para sua vida e pensa que
você nasceu para você, você nasceu para vencer, você nasceu para de fato viver o extraordinário e correr atrás, aí você de fato vira a chave. Então foi um acúmulo de coisas que eu entendi que não, agora eu estou no controle, entre aspas. E aí é que entra, né, toda a minha trajetória, a minha conversão de fato com o cristianismo, né? Quando eu entendi isso, não, poxa, é, perdi meu irmão, né? Eu entendi que a vida não faz sentido, essas coisas do mundo não faz sentido. Então eu vou procurar algo maior para mim, né? Algo que eu possa realmente ajudar as pessoas, algo que eu possa carregar um legado, porque imagina só, você tá aqui, você trabalha, ganha dinheiro, fica rico e acabou a sua história, né? E aí eu queria algo bem além, sabe? Deixar um legado. Deixar um legado, né? Ajudar as pessoas, né? Hum, legal. Perfeito, muito bom. E a gente. Tu falou muito aí sobre que o teu irmão era uma referência pra ti, né? O seu pai era a referência de pai, de pessoa, e a ausência deles te trouxe uma estabilidade, digamos assim. É, e hoje, assim, quem é a tua referência, Breno? Assim, pode ser um profissional da área, pode ser de uma pessoa da tua vida pessoal, algo além, acima disso tudo. Quem é a referência do Breno Sim. Japa hoje? E claro, algo que essa pessoa te ensina ou algum aprendizado que você pode ajudar a gente. Sim, cara, assim, eu não sou aqueles síndrome de, como é que fala? De protagonista, né? Antigamente talvez eu iria dizer, ah, ninguém, né, Jesus? Mas na realidade, assim, eu tenho muitas referências, né? Inclusive aqui dentro da nossa própria cidade, assim como você, né? O Yudizinho aqui, um cara que, né, batalhador, um cara que tá aqui do lado. A gente tá fingindo que ele não tá ali nos É, bastidores. tá fingindo que ele não tá ali. Mas assim, a gente vive várias coisas com nossos amigos, né? Com as nossas experiências de amizade que nos fazem, né, querer crescer, que nos fazem querer trabalhar muito. Mas existem pessoas chaves, né, que te inspiram a viver aquilo que eles estão vivendo, né? Quando você olha para a realidade deles, você vê aquilo que ele construiu, você, poxa, que coisa incrível, né, que você construiu. Né, assim, primeiramente, é claro, né, eu vou dizer aqui que é Jesus, né? Assim, a minha maior referência de homem, né, o que me norteia é Jesus, né? A palavra sempre me traz novos insights, mas pessoas que me ajudaram nessa caminhada e que eu tenho certeza que hoje eu vivo coisas porque eu fui atrás, né, de aprender com essas pessoas. O primeiro delas é o seu Elias, né, um cara que revolucionou a barbearia do Brasil, né, isso é inegável, porque a prova viva disso é que num evento que eu fui agora em 2025, num evento que reuniu mais ou menos uns 3 mil barbeiros. E eu fico olhando o tanto de gente que ele impactou, né? E teve um momento muito específico lá em que ele ajudou uma pessoa que sofreu um acidente, um barbeiro que sofreu um acidente, né? Saindo do trabalho, sofreu um acidente, perdeu a perna e teve que, né? Claro, teve que amputar, né? É, e esse cara chegou lá e tava faltando, sei lá, uns 90 mil reais para poder comprar a prótese. Em menos de um minuto, a gente conseguiu faturar uns 120 mil reais. Em menos de um minuto, irmão. Cara, eu me arrepiei dos pés à cabeça. Cara, e não é pelo dinheiro, não é pelo status, mas é o poder de influência que esse cara tem feito O na movimento o que ele conseguiu movimento. fazer pra É que. exatamente isso, é o movimento, cara. É o quanto que ele tá impactando. E no final, assim, no final de todo o evento, ele, né, deixou bem claro, cara, hoje, agora a gente vai ter um momento, né, para adorar o Senhor, porque foi ele que me alcançou, foi ele que me deu tudo isso que eu tenho, e eu sou grato a ele, e respeito as religiões. Mas o Senhor Jesus é que me trouxe até aqui. Então eu quero ser grato por ele. Se você, né, tem essa inclinação, podem ficar. E eu ficando imaginando, eu chorando, eu chorei várias vezes, cara. Não pelo movimento, mas por uma coisa, pela base que ele aguentou, por às vezes querer desistir, por às vezes ele
talvez está sem dinheiro, querendo pagar a conta e não tem dinheiro para pagar a conta, porque ele mesmo fala sobre isso. E eu acredito que todo empreendedor, ele passa por isso, né? E o quanto que esse cara resistiu mesmo, resistiu a tentações, né? Talvez ali no momento em que ele estava ganhando dinheiro, querendo ali sair, viver outras coisas, mas ele permaneceu, ele continuou firme, né? Ele perseverou e hoje ele colhe esses frutos, né? Então, isso que é massa, sabe? É você construir algo com base, que para que esse negócio possa ajudar milhares e milhares de pessoas. Então, isso para mim é algo assim incrível que para mim eu fecharia com ele e ponto, né? Uhum. A minha referência. Legal. Mas eu tenho muitas outras, né, aqui dentro da minha cidade mesmo, mas essa é a minha maior referência. Irado, irado. É muito bom a gente ver que não é um movimento para fazer dinheiro, né? É um movimento para impactar vidas, como, por exemplo, impactou a sua. Sim, nossa, Porque assim, cara, a gente vê o que o Breno, o que você faz na cidade de Itapipoca, para o nosso mercado. Porque assim, não é que tu construiu uma barbearia que trouxe um nível maior de excelência em todo o ecossistema dela. Você trouxe um nível de empresa que motivou outras empresas empresas a viverem isso, entendeu? Porque assim, é, eu aqui, eu trouxe a Bia, né, que é psicóloga. A sim, gente tá no último episódio, eu posso trazer esse panorama. Que ela tem uma atuação muito massa, ou seja, é de Itapipoca, mas ela tem uma visão ampla, ela tem comunidade, ela tem uma coisa mais sim, elevada. O Yuri, que é de Itapipoca, mas morou na Europa, tem uma visão maior. Posso falar sobre a Ref também, que a gente é de Itapipoca, mas a gente tem uma visão, a gente fez trampos internacionais, a gente tem clientes internacionais e a gente está com projeção de trabalhar internacionalmente esse ano. massa demais. Kainan, que tem todo um ecossistema de nutricionistas, ou seja, é de Itapipoca, mas pensa em expansão. Camu, o Camu tem vários clientes fora do Brasil, mora em Itapipoca, mas tem uma visão ampla, pensa grande. E a BJ, a barbearia, ela tem muito isso, cara. E eu quero puxar essa ideia. Como que você saiu lá daquela barbearia na garagem de casa e foi construindo isso, inspirado pelo seu Elias, por outras pessoas que Sim, passou na sua vida, que eu sei, por exemplo, o Hilário, né? sim, sim. Que você foi construindo essa ideia de que, poxa, eu sou de Itapoca, tô no interior do Ceará, mas eu tenho uma visão ampla. Eu acredito nesse mercado. Porque a minha visão, Breno, o que você investiu numa barbearia em Itapoca é porque você acredita nas pessoas de Itapoca. Você acredita no potencial que elas têm de usufruir de um serviço desse, tá ligado? E não só, tipo, vou cortar meu cabelo ali e pagar R$ 5 e é isso. Não, você acredita, não, essa galera ela merece, ela pode viver uma experiência em uma barbearia. Como foi esse processo pra ti? Cara, foi um processo assim que veio muito da minha personalidade, né? Assim, por que que eu falo isso? Porque eu sou um cara que penso muito, né? Inclusive, Teu TDAH. eu vou falar aqui uma coisa de primeira mão, né? Mas assim, aí, eu tô fazendo alguns testes, né, sobre a questão do TDAH, né? Mas eu tenho muitos indícios de ter, né? E é justamente por essas questões que cara, eu penso muito, velho. Eu penso, tipo, além demais. E uma das coisas que me fez chegar até aqui foi esse pensamento onde, cara, como é que eu posso melhorar sempre, né? Para quem conhece a BJ, para quem conhece a história da BJ, ela é marcada por várias reformas, né? Ousadas, não. Várias ideias diferentes, né? Eu sempre viajei para trazer mais conhecimento, para trazer, né, uma novidade, algo que as pessoas pudessem valorizar. Mas, como você falou, né? É, eu acredito demais que eu não inspirei somente a barbearia, mas inspirei outros empresários, né? Inclusive, eu tenho relatos de pessoas que, poxa, né? Tipo, chegou até mim, cara, como foi que tu fez, né? Pedindo algumas ideias, pedindo alguns insights para quê? Para que eles pudessem, de fato, aumentar, né? Porque como foi isso, né? Como é que eu pensei para chegar onde eu cheguei, né? Em relação
ao Breno lá de 2017, quando começou, pro Breno de 2026. Foi eu agregar valor para as pessoas, né? Quando a gente vai para essas cidades grandes, você vê valor agregado, né? O que a gente não via aqui, né? Na realidade, a nossa cultura, uma cultura de uma cidade pequena, ela tem muito essa de você fazer o dinheiro e pronto, acabou. Eu não estou preocupado se o cliente está tendo uma boa experiência, eu não estou preocupado se o cliente entende a marca, eu não estou preocupado se eu quero eh, tornar o meu cliente um fã da marca, né? Assim como você tem feito muito isso, né, Gustavo? Eu me admiro muito, né? O teu senso de marca, o teu senso de hold mesmo, né? Essa ideia de você criar várias marcas dentro da Ref, né? E essa excelência que você tem para com você, o seu nicho, e para com outras pessoas, para com outros nichos, né? Para com outros empresários que você inspira, outros empresários. Você, né, tem a característica de poder ajudar outros empresários como você está fazendo esse negócio. Eu acredito que não é só mais uma conversa aqui, mas de fato um projeto que vai ajudar muitas outras pessoas, né? Eu Sim. acredito que esse momento é um momento muito massa da Ref, né? Então, você pensa também muito além, né, da cidade, né? E eu acho que o segredo do sucesso, desse sucesso, né, dessa marca estar expandida, assim como a Ref e a BJ, é o que? É você pensar a longo prazo, né? Você pensar como, daqui a 5 anos, 10 anos, né? A BJ foi muito nisso, né? Essa nova reforma foi, cara, a Itapipoca está crescendo, tá vindo faculdade, tá vindo pessoas novas, e essas pessoas novas têm um senso de algo, de valor, elas querem pagar algo por valor. Então, eu entendi que era o momento de investir em algo para que isso pudesse dar retorno, não só hoje, mas daqui a 2, 3, 4 anos, 5 anos. E aí eu vou conseguir sustentar com a minha estrutura que eu tenho hoje, entende? Então foi assim, essa minha trajetória onde eu fui investindo, investindo, foi justamente para ganhar esse nome, ganhar essa marca. Porque hoje em dia, o que que acontece? As pessoas compram mais por percepção, né? Sim. Por percepção, não só pelo serviço. Percepção foi a frase que eu mais falei no episódio com o Camu, que é exatamente o cara da marca pra mim. E ele citou algo muito interessante, que ele falou assim: o que é que justifica? Tá no episódio dele, viu, galera? Lá no primeiro episódio. O que é que justifica um empresário sair daqui de Itapoca e ir lá em Fortaleza comer no restaurante? E deixar o Exatamente. dinheiro que ele nunca deixaria aqui no restaurante Itapoca? O que- Por que que ele faria isso? E fazem isso. E Verdade. fazem. É o valor agregado, a experiência que ele vai ter lá. Sim. Por que não ter isso aqui em Itapoca? E isso foi muito disruptivo na minha cabeça quando tu começou a fazer esses movimentos, cara. E, Foi e sensacional. Gustavo, deixa eu te falar. Não sei se tu já sabe do que eu vou falar, mas na realidade, tudo que eu fiz foi justamente para trazer esse público. Tudo que eu fiz foi. Eu sempre falo, por que que essas pessoas Então, em estão indo cortar o cortar o cabelo. cabelo em Fortaleza? Cara, assim, eu tenho certeza, você que é barbeiro, você mesmo que tá ouvindo, que não, que é nosso cliente, ou corta aí mesmo, até corta em Fortaleza, não corta aqui. Inclusive tem a BJ pra você cortar em Só pra Itapipoca. avisar. É, as pessoas iam muito, velho. As pessoas que tinham mais condição, elas sempre iam em Fortaleza e elas iam cortar o cabelo lá, porque elas entendiam que aqui não tinha. Até tinha muitas pessoas muito boas, mas talvez a percepção que elas estavam criando na mente deles não era de agregar valor, né? E vai chegar um momento na Itapoca onde, de fato, né, não querendo discriminar, mas vai ter momentos em que as pessoas vão ser distintas. Esse ambiente aqui, esse tipo de pessoa vai é, andar nesse ambiente, esse tipo de pessoa vai andar nesse ambiente, não porque não possa pagar, pelo contrário, mas pelo nível de mente, pelo nível de percepção. Eu, por exemplo, eu sou um cara muito cri-cri, sabe? Eu tenho muita
senso de excelência, né? Poxa, eu quero algo muito bom. Quando vou comer alguma coisa, eu quero comer uma coisa legal. Quando eu quero uma experiência diferente, eu quero uma experiência realmente onde eu entenda ali o valor agregado, né? E isso é que faz uma marca de sucesso, né? Sim. E tu tocou no assunto aí que, assim, essa primeira temporada do Pod Crew, eu realmente foi muito intencional trazer essas pessoas que eu citei. Porque a minha ideia é mostrar pro cara que tá talvez saindo da escola agora, indo pra vida adulta, que tá pensando, poxa, eu preciso ir pra Fortaleza, eu preciso ir pra São Paulo, eu preciso pra construir algo de relevância. Cara, você tem exemplos que dá pra fazer uma marca sólida onde você tá, independente de onde você esteja. Claro, né, que existe algumas barreiras, mas Sim. As oportunidades também. outras oportunidades, mas existe uma possibilidade de construir algo aqui. A Você esperança. pode ser muito bom onde você tá, você só precisa enxergar, por exemplo, o Breno, tu não enxergou, nossa, eu quero fazer um corte bom, não, eu quero dar uma experiência boa pro meu cliente. Porque Sim. cortar, eu até falei no outro episódio, fazer vídeo bom, muita gente faz, talvez até igual o da Ref, mas eu quero que a pessoa fale assim: eu quero o meu vídeo assinado pela Ref Futre. Sim. Eu quero atrelar o meu nome à Ref. Eu quero que no meu evento esteja a Ref lá para as pessoas verem que é um evento onde eu investi. Eu invisto nesse lado. Legal. Então, assim, é essa percepção. Por isso que eu falei tanto essa frase, Sim. né? É exatamente isso. Porque, pô, vídeo é um vídeo. Tem vídeo bom, tem vídeo ruim. Corte de cabelo? Tem corte de cabelo bom, corte de cabelo ruim. Mas a diferença que faz para um cara que quer pagar R$ 100 em um corte e chegar lá no horário certo e cortar no horário certo e aquele não ficar esperando numa fila de espera, isso já muda tudo. O cara paga 10 vezes mais para ter essa mínima experiência. Imagine Exatamente. o restante. Exatamente. E tu tocou num ponto que eu acho muito importante trazer para a mesa, que é essa transferência de marca, transferência de autoridade, né? Imagina lá, né? Eu vou simplificar para ficar claro para as pessoas. Me diga quem tu andas, que eu digo quem tu és. Imagina lá, você como uma marca, você é uma marca. Você tem a oportunidade de andar. Aí eu vou citar algumas pessoas, sei lá, Gustavo é uma Nike, Yuri é uma Adidas, sei lá, a Rebeca é uma Apple. Ou tem outras pessoas que, sei lá, você se atrela com é, marcas desconhecidas, Uhum. né? E como é que vai ficar a sua percepção, né? Ou seja, como é que as pessoas vão me enxergar se eu estou andando só com esse tipo de pessoas, né? Tipo assim, uma pessoa que tem valor, né? E aí eu falo isso no âmbito geral, não que a gente descarte, por exemplo, eu não estou falando aqui de você andar só com pessoas Sim. boas, né? Só, Se pelo ponto, limitar a viver se limitar a viver numa bolha ali. Claro que você tem que ter umas pessoas ali que você vai contar, que você vai abrir seu coração, pessoas que são mais sábias, pessoas que de fato ali estão pagando um preço para viver uma vida legal, uma vida digna, uma vida de caráter. E você vai lá e vai ajudar outras pessoas. Você vai poder ser luz na vida de outras pessoas. Da mesma forma, né, é a marca, né? A marca você traz, por exemplo, nós temos aqui um MacBook, né? Isso aqui já eleva o nível. Uhum. A gente, poxa, não é algo que é mais um podcast, né? Tem aí a Sony, não sei nem qual é dessa Sony, FX30. a X30. Então isso já traz uma imagem melhor e, consequentemente, a gente tem, né, uma percepção maior disso, né? Tem um exemplo muito claro, sim. Claro, assim, vamos tentar não pensar em futilidade, não pensar em coisa errada. Mas quando a gente vê uma pessoa com iPhone 17, tu viu a pessoa com iPhone 17, qual a primeira pessoa que tu tem? Essa pessoa Tem não grana. tá passando dificuldade. Essa pessoa não tá Porque ali ela pagou usando. 10 pau no iPhone e Sim. lançou agora. Tipo assim, é muito isso que é a percepção. Isso que é exatamente o que a gente quer fazer com a nossa marca. E assim como eu e você compra pela percepção, tem pessoas que vai comprar pela percepção. Na realidade, tem um nicho muito grande de pessoas que vai comprar pela percepção. Como, por exemplo, dentro da barbearia tem pessoas dizendo, tem clientes dizendo que, Breno, se você um dia sair desse ponto,
desse ambiente, eu não vou com você. Uhum. Pra mim, isso é como, meu Deus, eu construí uma marca que as pessoas estão indo pela marca. Por quê? Porque, cara, aqui, ó, Breno, ó, é um ponto estratégico, tem estacionamento, tem segurança, tem supermercado, tem farmácia, tem lavanderia, tem cinema. Então, assim, e tem outras, tem pet shop do lado. Então, assim, você resolve sua vida ali dentro. Então, tem pessoas que vão pagar por isso. Claro que a gente está numa cidade pequena, mas tem pessoas que vai pagar por aquilo Sim, que tem agregado ao redor, sim. né? Ou seja, então assim, eu entendi, pô, e tudo isso foi pensado também, né? Não, eu quero atingir esse público. E o cara é muito meu amigo, ele, cara, eu não vou te seguir, se você sair, eu fico na barbearia BJ. Então isso, poxa, Uhum. pra mim isso é, é Não é um- pelo Breno, não é é pelo pelo Breno, que a Barbearia PJ oferece pra oferece. você. Você chega lá, você tem uma estrutura incrível, você tem um ar-condicionado massa, você tem umas meninas lindas e cheias de Educadas. educação, né? Cheias de simpatia, né? Pelo menos, Tem um ó, cookie. você tem que ser simpática. Tem um cookie, tem um gelato excepcional. Excepcional. Então, você tem toda uma Tem experiência, um barbeiro tem um barbeiro lindo. bonito, né? Pra te atender. Tem um cara lá que é treinado por mim, né? Eu já fiz vários tipos de formações para poder treinar as pessoas, para poder, de fato, é, fazer com que as pessoas confiem no Cara, o trabalho. John pega no meu cabelo de um jeito diferente. Eu acho que ele me ama, ele me ama. Não, o John é um amor de pessoa. Ele tem um Enfim. jeito especial. É isso, cara. Assim, é muito interessante a gente abordar isso, porque muitas vezes a pessoa, talvez quem tá fora dessa ideia, quem não entende essa percepção, vai olhar pro valor monetário, vai olhar pro E eu preço. nem quero essa pessoa, não. Exatamente. Exatamente isso. Porque assim, como eu te falei que tem vídeo bom, e muita gente faz vídeo bom, e eu cobro meu valor porque eu sei todo o fluxo que tem para eu poder cobrar aquilo. Então, se justifica, entendeu? Sim. Então, assim, a gente precisa ter essa clareza em o que é preço, o que é valor, o que realmente é bem pago, o que é mal pago. Então, é bem interessante. E eu me inspiro muito na BJ, cara, pra construir tudo isso dentro da produtora. Cara, eu queria abordar um assunto bem interessante, porque assim, a gente constrói uma carreira, constrói uma empresa, e você mesmo falou, né? Não tem mais a ver com o Breno, né? Se o Breno for para uma outra empresa, criar outra empresa, vários clientes vão ficar lá na BJ porque é a BJ, né? Sim. Mesma forma que a Ref, né? Hoje eu construo algo para que a Ref se perpetue, né? Então, a gente paga um preço Muito grande. muito grande, né, para construir algo, né? E acontece de nessa trajetória entra pessoas, sai pessoas e a gente constrói vínculos, enfim. E para a gente às vezes é muito difícil que as pessoas entendam que eu falo para ref, não falo para outras pessoas, entendeu? Então eu vou vestir a camisa da ref sempre, né? Como é esse fluxo de profissionais que entra na BJ, sai da BJ? Como a BJ se prepara para treinar essa galera e preparar essa galera para o mundo? Porque eu digo muito pela Ref. Cara, quem entra aqui na Ref para trabalhar com a gente, cara, eu dou toda a minha energia nisso. Eu forneço o material, eu forneço o cliente, eu dou a oportunidade, eu levo, porque eu quero ver essa pessoa crescendo, sabe? E é inevitável que essa pessoa bata asa e voe, entendeu? E faz parte disso. Mas assim, mesmo sendo um processo que ele vai acontecer, a gente precisa estar preparado para que isso aconteça Sim. e estar sempre à frente, né? Sim. Sempre se modulando para estar à frente. Como é na BJ isso, né? Cara, hoje, assim, primeiramente, a BJ ela é uma vitrine muito grande, né? Então, hoje a gente entende que tem muitas pessoas que constantemente eu recebo mensagem, tem vaga, né? E aí vai ter todo tipo de público, né? Vai ter um tipo de público que quer só pegar uma carona, tem um público que quer de fato crescer,
tem um público que já tem uma estratégia, eu passo 2, 3 anos, aí eu vou sair. Mas tem um público também que vai ficar e vai se perpetuar e vai crescer junto com a gente, né? Porque eu acredito que o empresário, o empreendedor, né, o dono de uma empresa, ele não faz as coisas sozinho, né? Ele vai fazer coisas com outras pessoas, né? Ele vai chegar um tempo em que, por exemplo, eu vou ter que colocar uma outra barbearia e eu vou ter que ter pessoas à altura, né, bem treinadas para poder fazer uma sociedade, para poder ter uma porcentagem em cima, para poder cuidar, para poder gerenciar, né? E essa pessoa vai crescer junto com a gente. E vai ter pessoas que vai nascer para ser empreendedores, empresários, e vai ter pessoas que não tá confortável em ficar com a barriga borbulhando de ansiedade, de boleto para pagar e de ficar nervoso, e, enfim, e de ter toda uma estrutura emocional, uma estrutura eh, organizacional de uma empresa, ele não vai ter estômago. Uhum. E aí, como é que eu hoje vejo isso? Eu vejo que, assim, uma frase que eu aprendi, que eu levo muito comigo, né? É um líder de sucesso faz um bom liderado. Então, eu não quero pessoas que estão sendo medíocres, né? Eu estava conversando com um barbeiro esses dias, não da barbearia, mas de outro, né, aqui dentro da cidade. Eu falei assim, ele falou assim, cara, é, tá indo legal, né, a barbearia, mas eu acredito que, né, pode melhorar e tal. E aí ele dizendo, cara, eu tô pensando até em colocar uma barbeira pra mim sair, né, da onde eu tô, porque esse cara é um colaborador, né? Uhum. Eu, cara, tu pelo menos pelo menos o segundo maior faturamento da barbearia, ou pelo menos ou pelo menos o terceiro. Uhum. Não, cara, não tenho. Então não faz sentido, irmão. Então assim, a gente precisa investir, né, e ter pessoas qualificadas para você poder de fato crescer, né? A gente tem que ter um sistema, uma organização em que a gente tem treinamento. Na barbearia sempre teve treinamento desde oratória, inteligência emocional, né? Como vender. E o principal, né? O corte. Então a gente traz essa estrutura para dentro da barbearia para que essas pessoas fiquem ao nível da barbearia, né? E eu sei que todo mundo vai ter sonho. Então quando eu entendo assim, não, cara, se o cara passou por todo o processo, o cara vestiu a camisa, irmão. O cara se dedicou, o cara mudou de vida. Cara, você vai ficar chateado porque o cara vai embora, irmão? Se você trouxe uma pessoa ali, talvez que não tinha perspectiva de crescimento, não tinha sonhos, o cara começando a sonhar, o cara começando a crescer na vida e, pô, uau, mano, irmão, é isso, velho. Porque, cara, beleza, vai impactar no teu faturamento, vai impactar ali no teu dia a dia, beleza, mas é uma fase, irmão. As coisas são cíclicas, os clientes são cíclicos, né? Não existe um cliente específico para mim nem para você. Não é só meu, não é só seu, né? O mercado ele é colaborativo. Eu sempre costumo dizer que é colaborativo, porque quando você investe em uma pessoa e essa pessoa sai e coloca um negócio para você, para ele, né? E o negócio está dando certo, o negócio é massa. Pô, o cara saiu lá da BJ, o cara saiu lá da Ref, né? O cara tem uma base. Ele O cara é extremamente grato a você. Hum. É claro quando você sai, né, ali com tudo certo, né? Tem gente que sai Alinhado. alinhado, tem gente que sai com raiva, tem gente que, né, o patrão ele fica chateado, né? Mas aí vai depender muito da maturidade do empresário, né? Sim. Tem empresário que às vezes quer reter o cara, não existe. E aí eu tava pensando em casa, cara, como é que esses grandes caras cresceram na vida? Não foi só ele, irmão. Ele tem que apostar mesmo. Se ele não apostar, ele não vai ganhar. Acertar, errar, Ele pode errar, beleza, mas ele tem que fazer isso. Se ele quiser viver algo extraordinário, ele tem que contar com outras pessoas, tem que confiar nas pessoas, tem que saber lidar com as frustrações, tem que saber lidar com a pessoa sair, Hum. tem que saber lidar que uma pessoa tem um sonho e eu não vou limitar o sonho da pessoa,
né? Então, quando você entende isso, você é liberto, irmão, né? Então, você tem que trabalhar muito para você ter uma marca muito forte. E quando uma pessoa sai, beleza, ok, Eu ainda tenho uma marca. eu tenho uma marca. Eu tenho outras pessoas querendo entrar, eu tenho outras pessoas até melhores para poder agregar. Isso. E essa pessoa vai crescer, né? E pode sair, beleza. Mas o tanto que essa pessoa não trouxe de faturamento para ti, o tanto que essa pessoa não te ajudou a crescer. Então, eu acho muito isso. Assim, eu sempre falo que o negócio é colaborativo. Agora, eu acho muito errado quando um cara sai e faz uma coisa meia boca, né? Uhum. Eu acho que o cara tem que sair, ele tem que saber o que fazer, ele tem que dar um passo muito firme para poder, de fato, ali honrar. Assumir o risco mesmo, Assumir né? o Porque, risco. porque assim, o que a gente faz no dia a dia é muito difícil, pô. É o que você falou, né? Dormir e acordar com aquele, o estômago aqui embrulhando porque não sabe como vai ajustar aquela conta que tem que pagar, e no Brasil é tudo intensificado, né? Então, assim, se esse cara, ele tá disposto a correr esse risco, cara, parabéns, é isso aí, vai e faz. É, Porque você vai ser a diferença, talvez, de outra pessoa também. é, E eu sempre priorizo aqui na produtora, a gente tem reuniões mensais de one-on-one, né? Que a gente faz de um para um. Então, eu coloco, ó, a ideia da ref é esse caminho. Tá alinhado com o teu propósito de vida? É o que você quer? É, Gustavo, eu penso crescer dessa forma, crescer desse outro jeito. Não, Gustavo, eu penso ir para esse outro lado. Então, às vezes o empresário, ele se frustra com um colaborador que sai, talvez, ou uma pessoa que deixa de fornecer um serviço, porque ele não está alinhado, ele não se antecipou àquilo, ele não esperava aquilo. Então, eu dentro da minha empresa, eu tento sempre estar alinhado com o serviço que prestam para mim, né? Porque já aconteceu de eu ficar na mão e eu não estar esperando. Então, assim, cara, é um problema meu. sim, O problema é totalmente meu. Porque, claro, a gente, que é o dono da marca, a gente sempre vai olhar para nossa marca como a coitadinha que quando a gente não tem maturidade para isso, né? sim. Nossa, deixou a minha marca na mão. Não é assim, cara. A gente, como marca, a gente tem que estar à frente, né, do problema. E aí entra essa nossa parte de gestão de pessoas, de relacionamento, de estratégia. Porque não é só fechar o cliente, fazer o vídeo ou cortar o cabelo. É pensar à frente, né? E isso é desafiador demais. Exatamente. Você tem que dormir assim, com vários problemas na cabeça, mas você tem, às vezes você tá dormindo ali, você deita, mas você deita porque você tá muito cansado, que você trabalhou talvez 18 horas e você precisa descansar porque amanhã tem mais 18 horas e o empresário tá sempre assim pensando e principalmente no início você tá é, tampando buraco, você tá ali, né, no 0 a 0. Então o empreendedorismo no Brasil, ele é muito isso, né? Muito dinâmico. Até quando você entende o jogo, você começa de fato ali ter um resultado significativo, aí sim você vai tendo uma vida mais tranquila, né? As pessoas romantizam muito, né? Antes, na realidade, tinha muito essa ideia de que ser empresário era muito fácil, né? Ganhar Era as dinheiro. pessoas muito ruins, pelo contrário, né? Está desmistificando isso, né? O empresário é o que sustenta o nosso paísão, é o que paga meio de fato ali, né? A conta da galera que está aí no poder, né? É. Porque o tanto de movimento que a gente faz para poder gerar renda, para poder pagar imposto, para poder, entendeu? Então isso é uma coisa que é, nos traz um peso, né? Uma responsabilidade muito grande, irmão. Sei lá, a gente tem uns 12 colaboradores, né? E assim, o tanto de família que está ali Envolvida. envolvida e você, né, tendo que lidar com uma coisa, lidar com outra, então isso é desafiador, mas acaba tem que gostar, né? Acaba tem que ser, Tem que querer tem que ser muito. apaixonado por problema e resolver problema, né? E é isso. É isso. Legal demais. E ninguém vê os bastidores, né, dessa parada. Eu sei que
você precisou ser muito ousado em muitas fases da barbearia, financeiramente falando, né? Sobre. Porque todas as reformas da barbearia foram muito Foi usado, ousadas, né? foi. Sempre foi algo assim, disruptivo no mercado, e as pessoas. O Breno é maluco. Sim. Só que assim, eu eu vi de fora e pra mim, poxa, o Breno tá benzão ali, porque ele tá reformando a barbearia. Mas o que acontecia ali nos bastidores ali? Cara, O que tinha? cara, assim, É uns preços que precisa ser é, pago, né, é cara? um preço que hoje, assim, eu não pagaria. Porque, assim, vou voltar lá, né, a novidade aí. Eu acho que é uma condição minha mesmo, de ter é, muito apreço pelo desafio e, ao mesmo tempo, uma falta de percepção de perigo, né? Porque eu sempre fui muito ousado, né? Sempre fui muito ousado. Por exemplo, meu primeiro investimento foi porque eu vendi um iPhone 12, que na época era o auge, né? E eu comecei a segunda barbearia com um investimento de R$ 4.000 e o resto deu girar. E, é- E o da primeira foi do teu irmão, não foi? foi junto com o meu irmão. Essa história até é interessante contar, né? Que a minha mãe, ela queria, depois desse processo da morte do meu irmão, né? E aí, como foi de acidente de trânsito, tinha o DPVAT na época, não sei se tem hoje. E esse DPVAT era um valor que é, era certeza eu ganhar. Uhum. Só que tinha muitas pessoas que, na época, tipo como se fossem umas empresas de Os DPVAT, os intermediários. intermediadores, né? E aí cara, eu entendi, não, cara, é certeza o meu irmão ganhar. E era uma febre, galera, e todo mundo atrás, não, cara, vamos botar com a gente. Aí um chamava, o outro não. Aí eu pesquisei, não, eu mesmo posso colocar, né? E aí eu fui lá, né, minha futura sogra, pedi uns, fui lá nos Correios, né, pedi quem não sabe, a minha futura sogra, a minha sogra trabalhava nos Correios, né? Minha sogra não, né? Tu nem sabia Nem que era, sabia que era nem minha sogra. sabia que ia ser a tua sogra. É. E aí eu fui lá, perguntei quais os documentos Que tu necessários. precisava, né? Aí, beleza, ela me deu lá, e eu com 15 anos, acho, 16 anos, eu fiz todo o processo, peguei as contas do meu pai, da minha mãe, documento, fiz eles assinarem, devolvi e caiu. R$ 7.500 para minha mãe, R$ 7.500 para meu pai. Já estavam separados. E aí minha mãe, meu irmão estava enterrado em um túmulo de familiares, né? Não era de fato da gente. E aí a minha mãe queria comprar esse túmulo, né? Queria porque queria. E quando ela decidiu comprar, eu também dei uma ideia para ela. Mãe, por que você não investe em mim e tal? Eu quero colocar barbearia, né? Eu quero trabalhar. E aí ela, não, meu filho, eu vou comprar o túmulo e tal. Beleza, aí eu só sei que eu falei muito com ela, persisti muito. E algumas vezes ela foi para comprar e não deu certo. E aí ela foi a última vez. Ela fez tipo como se fosse um voto. Cara, Breno, na realidade ela nem me falou. Ela falou para ela mesma, né? Assim, se não der certo, eu não compro mais, né? Esse dinheiro vai ser investido, né, na barbearia. E aí ela foi, inclusive com meu avô, aí o meu avô meio que deu meio que passou mal, sabe? E aí ela tiveram que voltar. Ou seja, então ela viu um sinal. E aí ela decidiu, né, fazer esse aporte, né, e eu comecei com esse valor, né. A primeira, né, o primeiro investimento foi com de fato o dinheiro que era para ser o túmulo do meu irmão. E aí depois eu fui para um segundo ponto, esse segundo ponto foi com um celular que eu tinha, né, que eu vendi. E da mesma forma, né, esse grande investimento que eu fiz agora de mais ou menos quase R$ 500.000, né, porque eu vendi carro, casa, cartão de crédito de pai, da sogra, a sogra me ajudou muito, meu pai também. Então, foi muitas pessoas nesse desafio. Tanto que teve um momento em que eu não tinha um dinheiro, eu, tipo, tinha pedido no banco,
R$ 100.000 no banco. Enfim, vendi meu carro, casa. E chegou o momento da obra que, cara, Não tinha eu não vou terminado. nem pra trás e nem pra frente. E, cara, foi uma das piores fases da minha vida, porque o cara vive sem ânimo, sem perspectiva. Ainda mais eu, né, às vezes, com toda essa pressão, eu queria travar e eu, cara, não posso travar, eu tenho que fazer alguma coisa. E foi com muito esforço, né? É como se eu estivesse investindo, como se eu estivesse andando para frente, mas como se tivesse as coisas me puxando assim para trás, mas eu persisti, né? Eh, eu não consegui inaugurar do jeito que eu queria. Eu inaugurei da forma que eu podia e depois eu fui acrescentando, acrescentando, né? Então, assim, esse investimento foi marcado muito por desafios, né? Só que eu entendo muito que quando é desafiador, você tende a preservar mais, tende a dar mais valor, né? Tende a, de fato, a, a entender o preço que foi pago daquilo, né? E você começa a ser mais intencional em fazer aquilo rodar, fazer aquilo dar retorno, né? E hoje eu tenho feito isso, né? Tenho pensado em algumas estratégias, né? Tenho pensado formas de trazer mais pessoas, de aumentar, né, a barbearia, de aumentar o ticket, né? Então hoje eu estou sempre pensando mais nisso. Mas foi algo assim muito difícil, muito cheio de emoções, sabe? Foi algo muito cheio de emoções, é tanto que na inauguração eu chorava de preocupado, porque eu tinha muita conta para pagar, preocupado, né? É tanto que quando eu fui inaugurar, eu falei assim, cara, vai ser esse dia e ponto. Só que o cara meio que, sem falar os caras que atrasavam a obra, e aí no dia da inauguração os caras estavam trabalhando lá ainda, colocando iluminação. E a gente esperou eles acabarem o serviço, e aí a gente inaugurou. Porque se eu não tivesse inaugurado, eu acho que, enfim, sei nem o que que seria, né? Pois é, as pessoas veem, né, aquela inauguração, o Breno chorando, nossa, ele tá emocionado que ele conseguiu, ele tá Zé, desesperado. as contas que eu tenho pra pagar. Cara, mas É assim, só eu e a minha esposa, assim, a Rebeca, me ajudou muito nesse processo, né? E, cara, assim, foi difícil, mano. Foi difícil, imagina. assim, porque. E assim, mas Breno, por que que tu fez isso? Cara, porque eu acredito na barbearia, eu acredito em um negócio disruptivo dentro da cidade, não só para barbearia, porque eu sei que eu consigo inspirar outros empresários a trazer algo de valor, né? Algo que seja forte, né? Que tenha uma identidade forte, que tenha um investimento, né? Porque a nossa cidade merece. Por exemplo, tem pessoas que, pô, eu vi um comentário esses dias no Google Avaliações, cara, eu encontrei esse lugar perdido em Tapipoca. Então, assim, entendam, né? Entendam o que que o cara quis falar, né? Eu achei esse lugar perdido. É como se fosse sei lá, um parque de diversão dos homens, né? Assim, Uhum. dentro de uma cidade que talvez ele não daria nada por ela, Não entende? imaginaria que tinha. É, porque o que tá faltando é pessoas ousadas mesmo para fazer o negócio dar certo, né? Eu, assim como eu, você, né? Pessoas que têm essa característica de algo disruptivo. Sim, aconteceu algo semelhante comigo, né? Eu tava fazendo algumas reuniões, aí o cara falou assim, ele vê meu Instagram, o portfólio, aí ele falou assim, cara, eu não imaginava que tinha vídeo dessa qualidade aqui. Ele não era daqui, né? Eu não imaginava que Sim, tinha e legal, tal. legal. E eu fiquei, pô, massa, estamos no caminho. Breno, é o seguinte, vamos caminhar aqui pro final do nosso do nosso Pera, raio, posso do calma. Vamos lá. Breno, então vamos aqui pro final do nosso papo. Cara, aprendi muito. Sempre eu aprendo contigo, né? A gente tem uma relação fora trabalho, a gente tem uma relação diária mesmo de todos os lados, amizade, igreja, trabalho, a gente se atra ali em vários pontos. Inclusive, fomos sócios lá na VUV com o Yurizinho, a Rebequinha. Então, assim, o meu começo no audiovisual, ele estava presente também. Então, assim, o Breno acreditou no Yuri, que a gente construiu a VUV, e aí fomos construindo outros clientes, as coisas aconteceram. Então, Tempo legal. já tinha essa mentalidade disruptiva de acreditar em outras coisas, em percepção de valor.
Enfim, a primeira pessoa que pagou um vídeo pro Yuri fazer aqui em Tábua foi o Breno. Irado. Mas assim, e o próximo nível, né? A gente tem essa fase final do podcast aqui, que é o next level, né? O próximo nível. O que é que o Breno almeja nos próximos anos, como barbearia, como mentor, enfim, como alguém que sempre, como você falou, não para de pensar um minuto. O que é que tu tem pensado pro Cara, eu próximo só, nível? só tenho pensado em ver o meu diagnóstico de TDAH. Ele só fala Não, mas disso. assim, de fato, hoje, assim, a minha meta é que eu possa, o que que eu tenho aprendido, né? O empresário, né? Toda empresa é o reflexo do empresário. Então, a minha perspectiva hoje é entender como é a máquina Breno Lavou. Por que que eu falo isso? Porque quando eu entender mais, quando eu saber mais sobre talvez eh, traumas, tipos de comportamento do Breno, eu vou começar de fato a ter um, um posicionamento, uma direção mais assertiva. Né? Eu falo para todo mundo, esse ano é um ano que o Breno vai fazer terapia, o Breno vai fazer testes, se possível, vai fazer exames, né? Mas para a empresa, né? Eu penso de fato em estruturar ela. Esse ano, assim, esses próximos anos, né? Eu penso em trazer algo de valor, né? Se o Breno tinha valor, né? Agregava valor na Barbearia BJ, nesse ano de 2026 ele vai duplicar isso. Por quê? Porque a minha ideia vai ser 100% em experiência foda, né? Uma experiência surreal. Por quê? Porque eu entendo que se uma marca ela traz uma experiência e essa experiência o cliente olha assim, cara, eu não quero sair daqui. Então, a minha ideia justamente é que as pessoas fiquem pela marca. Né? A minha ideia é de tornar uma marca mais humana, né? De tornar uma marca mais próxima, né? Dos meus clientes, né? Porque a gente aprende, né, por aí que, por exemplo, a barbearia, pelo menos no nosso Instagram da barbearia, não seguia ninguém. Mas por que que eu não sigo ninguém? Eu sou estrela, né? E talvez as pessoas podem ter uma percepção errada. Isso é até um ponto muito, como é que eu posso falar? Tênue, né? Uma linha muito tênue, porque às vezes você, sei lá, se você quer dar uma de prêmio, né? Muito assim, inacessível, entre aspas, e acaba afastando ali o teu público, né? E hoje, né? Hoje não, poxa, não, isso não faz mais sentido Uhum, para barbearia. entendi. Por quê? Porque eu acredito que as pessoas compram de pessoas e cada vez mais a gente está nessa era de, tipo assim, as pessoas estarem sempre à frente. Então, a barbearia, né, vai se tornar essa a marca mais próxima das pessoas. E, né, e assim, os meus próximos passos é investir, né, em curso, né, também, né, eu quero deixar a barbearia sozinho, assim, caminhando, Operando. operando, e o Breno, né, ajudando outras pessoas, né, ajudando outros barbeiros que querem faturar mais, que querem, né, ter uma equipe legal, né, e também projetos para trazer mais, assim, na realidade, é, eu tava falando com um amigo, né, como é que eu posso ganhar mais com barbearia em si, não só na educação ali, porque eu acredito que a educação ele te traz muito retorno, mas como é que eu posso, sei lá, ter um salário de 50 mil reais, né? Isso é muito importante para todo tipo de empreendedor. Cara, se hoje eu tenho um faturamento líquido aí de barbearia, 30 mil reais, 20 mil reais, ou 10 mil reais, ou seja, se eu tenho uma barbearia que fatura, que eu tenho, consigo um Prolabore, talvez ali 10 mil reais, eu colocando 5 barbearias tem um faturamento de 50 mil reais. Né? Mas tudo isso tem que ter um processo, tem que ter, né, uma estruturação. A minha ideia hoje, esse ano é estruturar e deixar a barbearia redondinha.
eu sei que não vai ser 100%, né? Nunca você vai conseguir deixar um negócio 100%, sempre vai ter coisa a melhorar. Mas pelo menos ali tá sem a minha presença, né? Não no sentido de eu sair da operação, mas que ela rode e que eu sempre eu vejo só relatórios, essas coisas. Uhum. Mas é o sonho de todos os, É, os empresários realmente ver uma empresa rodando, operando, e ele conseguindo focar na parte estratégica, de pensar, de crescer, o growth, né? O crescimento da empresa. ou se não, né, assim, eu acho que também um pensamento muito bom pra gente ter também é que, pô, se tiver faturando aquilo que você espera, né, no lucro líquido, você já pode partir para outro, mesmo você tendo ali uma dificuldade, você contrata outra pessoa, contrata um gerente, Uhum. né, e faz esse negócio rodar sozinho e você parte para outras coisas, né. Perfeito. Cara, muito massa o papo. Foi irado, irmão. Massa. Passa rapidinho, né? Eu não sei nem que horas Foi uma horinha de papo. Tô muito feliz, eu me inspiro muito em você, né? Você sabe disso. Inspiração de todas as áreas. E é muito bom te ter aqui, aprender contigo. Quem sabe a gente vai ter uma segunda parte, terceira parte. Mas vamos falar muito sobre isso. E eu quero mesmo ver, nos próximos anos aí, você vir de novo pra cá pra gente conversar sobre essa evolução. Poxa, eu tô aí com 5 barbearias rodando. E Amém. eu tô focado aqui na minha parte de mentoria, de cursos, de tudo isso. Desejo tudo de bom pra ti, beleza? Obrigado, irmão. Obrigado. Obrigado mesmo, eu fico feliz, né, pelo convite. Você é um cara que me inspira demais também. Eu, de fato, tenho muito admiração e carinho por você, né, sua família. Como você falou, a gente está próximo, a gente está vivendo coisas incríveis, né? Tanto nos nossos negócios, mas como também né, com Deus, né? Eu acho que isso a gente precisa levar como um ponto principal da nossa caminhada, né? E ver esse projeto aqui saindo do papel, né? Que você falava sempre, né? Que você ia ter um podcast, que ia ser um negócio bem diferente, né? Como está sendo, né? Eu quero realmente parabenizar pela sua iniciativa, né? Pela sua atitude. Acredito que isso é o que diferencia grandes pessoas, né? De pessoas medíocres, né? Então, né? Para cima, continua. Né? Esse é só o começo da tua vida e vamos que vamos, né? Deus Valeu, te meu abençoe, irmão. irmão. Obrigado, Obrigado. obrigado pelo convite. Tamo junto. Esse foi o nosso último episódio da primeira temporada. Espero que vocês tenham curtido essa temporada. É algo muito novo, tem muitas coisas para serem ajustadas, para melhorar, mas esse ano, Sério mesmo, mano? para mim, Já tá incrível. para mim eu coloquei assim, ó, esse ano eu vou começar as coisas, eu vou fazer, eu tenho muita ideia também. E o podcast saiu muito fruto disso. Vou fazer independente de como esteja. Os dois primeiros episódios não tinha essa TV, agora os dois últimos já tem, porque eu fui fazendo no meio da reforma da produtora, enfim. Muito obrigado por vocês terem assistido. Se não assistiram os outros, voltam aí que tem muita coisa boa para que vocês possam usufruir. E é isso. E você que é de Itapipoca, você tá vendo esse vídeo, por favor, se inscrevam, porque você vai estar ajudando né, o empreendedor a crescer cada vez mais. Fazer vídeo com a Ref, corta cabelo na É BJ. isso Tamo aí. junto. Valeu, pessoal. Tamo junto.